Agora você está ao vivo. Estamos ao vivo agora. Enquanto isso, não consigo arrumar o suporte aqui do celular. A Cris já entrou. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Oi, Marina. Tudo bem? Quanto tempo? Eva, Lúcia, Ludi, tudo bom? Como estamos por aí? Flávia, que bom te ter por aqui também. Esse é o momento que eu queria estar tendo contato com vocês, mas não tenho. Oi, Meia, tudo bom? Vamos esperar um pouquinho até a pessoa entrar para a gente começar a nossa live. Cibele, que legal, minha amiga de longa data, da época da escola. É muito legal quando a gente faz algumas lives dessas que é... Grande Edu, claro, lembro sim, Edu. Como é que tu está? Tudo bem? Ana estava de aniversário um dia desses. Beijão pra você também, Aninha. Tudo bom? É mó barato porque a gente... Fernanda, também entrou, Nica, todo mundo entrando agora. É muito legal porque quando a gente vê essas pessoas assim, enfim, que a gente teve contato há um tempo, nossa, dá uma saudade, né? Tomara que acabe essa pandemia, tomara que a gente consiga uma vacina o quanto antes para poder, enfim, a gente voltar a ter contatos presenciais, não só virtuais, que também são importantes, né? Uma coisa, grande Carlos, uma coisa é o mundo ideal, né? O mundo ideal está no mundo das ideias, tá? O mundo perfeito. O mundo real é o que a gente tem, então a gente tem que aproveitar o que a gente tem para poder dar conta dessa pandemia que está por aí, que tem nos assolado bastante. Enfim, vamos ver se a gente hoje traz um tema bem legal para vocês. Isso, Lúcia, fazer uma junção dos respiras. Boa, boa. Nem que seja online, né, Lúcia? A gente faz online, depois a gente faz presencial. Vamos fazer uma junção de toda a galera. Pessoal, muito boa noite para quem já chegou. Para quem está chegando agora, a gente vai... Grande Fabiano, brigadão. A gente vai atualizando algumas questões de como é que funciona a nossa live. A nossa live é uma live interativa, vocês vão escrevendo, vocês vão postando aí as dúvidas, as reflexões de vocês. E geralmente eu conduzo assim no máximo uma meia hora, não mais que isso. E a partir daí vocês começam a escrever as perguntas, ou escrevam antes, enfim, comecem a publicar, comecem a escrever as perguntas que a gente já começa, enfim, a tentar responder, não responder no sentido de ter uma resposta certa, não, mas responder no sentido de gerar reflexões. A ideia dessa live aqui, como das outras também, é da gente gerar reflexões sobre um tema, da gente pensar questões emocionais, questões afetivas, questões sociais, para que a gente possa, enfim, ampliar. A ideia dessa live aqui também é de ampliar alguns conhecimentos que a gente tenha, né? Para quem está entrando agora, a Rita, Denise, Magda, Kate, beijo, gurias, obrigado por estarem aqui. Bom, vamos lá então, começar a nossa live de hoje. Bom, o tema é a pandemia e hábitos alimentares. Por que comemos o que comemos? Isso é uma pergunta que ela gera várias reflexões na gente, né? Primeiro, por que a gente come e muitas vezes já estamos saciados, mas a gente ainda continua comendo? Por que tem aquela questão, eu vou comer com os olhos? Ou então, eu tô comendo, mas vou comer só mais um pedacinho, só mais um pouquinho. Muitas vezes a gente está com a barriga cheia, mas continua comendo, né? Então é legal a gente parar para pensar o que nos move, o que nos motiva a nos alimentar. E muitas vezes a gente sabe que um alimento ele não é tão nutritivo assim, a gente sabe que muitas vezes o alimento não tem as propriedades necessárias que vão me fazer bem, mas mesmo assim eu ainda como, né? Então, enfim, a gente vai traçar um panorama
de como que essas coisas acontecem, e a partir daí a gente vai trocando figurinhas com vocês, tá bom? A primeira questão que a gente tem que definir é a diferença entre nutrição e alimentação. Aqui começa uma definição para que a gente possa, quando eu falar alimentação, quando eu falar nutrição, quando eu falar comida, vocês tenham um entendimento do que é que eu estou falando. Então vamos lá. Primeira questão, né? Nutrição. Nutrição é nutriente. Nutrição é o que nos mantém em pé. Nutrição é o que coloca-nos, do ponto de vista biológico, vivos. Então, a nutrição ela tem a ver com nutrientes. E a alimentação, e aí que eu vou ancorar toda a minha live de hoje, nosso bate-papo, é que a alimentação ela tem a ver com a comida. E a comida ela é algo muito além dos nutrientes. A alimentação ela vai muito além do que meramente as propriedades que cada alimento possui. E é legal a gente começar a pensar sobre um conceito que o Claude Fischel, para quem não conhece, Claude Fischel é um antropólogo, sociólogo, tem as duas formações francesas, e toda a base de pesquisa dele é sobre a antropologia gastronômica, a antropologia da comida. E ele é um grande pesquisador, talvez o maior nome vivo hoje sobre esse tema. Ele pesquisa há mais de 40 anos e ele é chefe do diretor da antropologia da Universidade de, não sei se é de Paris ou alguma coisa assim, enfim, me fugiu agora, enfim. Mas se vocês clicarem no Google Claude Fischel, vocês vão encontrar vários artigos, vários livros, inclusive tem livros publicados dele já, traduzidos para o português, que vale muito a pena. A história da alimentação acho que é dele, se me falha a memória. E o que o Claude Fischel ele traz um conceito muito interessante para a gente? Ele traz o conceito de alimentação culturalizada. Olha que interessante isso. Eu vou repetir. O conceito que ele traz é o conceito de alimentação culturalizada. O que isso é? O que isso nos difere dos animais, por exemplo? Primeira questão, se a gente pegar qualquer animal, seja um leão, seja um jacaré, seja uma lontra, um pequeno roedor, um coelho, qualquer coisa. O coelho, quando ele acha o alimento dele, ele simplesmente pega e come a cenoura. Nós não. Nós fizemos rituais para comer. Então, por exemplo, se eu vou comer uma salada, eu não vou pegar o alface, eu vou botar o alface numa mesa, dentro de um prato, vou estender uma toalha, eu posso até fazer um piquenique, mas eu não como só pelo ato de comer. Não. Por quê? Porque nós somos o único animal que dá significado ao comer. Nós atribuímos significados ao nos alimentar. Quando a gente come, a gente não come apenas o nutriente, nós comemos o alimento. E o alimento, ele tem toda uma ritualização para que a gente consiga nos alimentar. Por exemplo, quantas vezes a gente já ouviu, vamos esperar todo mundo chegar para sentar à mesa, que daí almoçamos todos juntos. Ou seja, aí tem um aspecto social da comida, que eu vou chegar nele já, mas só para adiantar um pouquinho para vocês. Quando o Claude Fischel, quando ele diz que a gente atribui significado ao alimento, ele quer dizer que toda cultura ela é impregnada de significados. E todos os significados que eu desenvolvo no meu alimento, na minha comida, no meu ritual de alimentação, ele tem aspectos com a cultura. Não só com a cultura, mas a alimentação culturalizada que o Fischel traz, ela é justamente a relação que nos diferencia dos animais. É por isso que nós nos alimentamos a partir da cultura. Por exemplo, quando nós viajamos, qual que é a ideia? A ideia é da gente comer a comida típica daquela região. Por quê?
porque a comida típica daquela região, ela vai nos dar uma outra condição de experiência cultural por meio da comida. Pessoal, quando a gente está fora do Rio Grande do Sul e a gente volta para o Rio Grande do Sul, qual é que é a comida que a gente gosta de comer? Qual é a comida que a gente, o que diz a nossa tradição cultural gastronômica? Que a gente vai comer o quê? Um vatapá? Um acarajé? Ou a gente vai comer um churrasco? Porque isso faz parte da nossa cultura. E o churrasco tem que ser como? Como é que é o churrasco do gaúcho? Pessoal, o churrasco do gaúcho é muito diferente do churrasco do americano, né? Os americanos põem aquela grelha e fazem na grelha o churrasco, o barbecue deles. Nós não, nós aqui tem que ser com lenha, tem que ser com carvão. Muitos gaúchos tradicionais torcem o nariz para aquelas churrasqueiras elétricas ou a gás. Então olha como tudo isso faz parte da nossa cultura. Olha como quando a gente vem, quando a alimentação é culturalizada, ela não vem só, ela vem acompanhada de todos os penduricalhos sociais e culturais que estão vinculados àquele tipo de comida. Ou seja, a comida ela também é uma expressão da linguagem cultural de um povo. Ela expressa o modo de vida, ela expressa um estilo alimentar que cada povo, cada cultura carrega em si. E aí a gente tem que começar a entender quais são algumas dimensões dessa alimentação culturalizada. Por exemplo, existe um aspecto cultural da alimentação que eu já dei uma pincelada aqui, mas eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil para a gente entender. Quando eu morava em Brasília, era muito interessante porque duas questões lá me chamaram muita atenção. Primeiro, os apartamentos não tinham churrasqueiras. Nossa, mas como isso? Como pode? Como pode alguém não pensar numa churrasqueira? Como pode um viés arquitetônico não dialogar com o viés cultural do churrasco? Eu só estou em Brasília, não estou no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul, praticamente todos os apartamentos têm que ter algum tipo de churrasqueira. Ou então tem que ter um quiosque, tem que ter um salão de festa que tenha churrasqueira. Então olha como a questão cultural, ela se ramifica, por exemplo, no que eu falei aqui agora, por um viés arquitetônico. Ou seja, em Brasília os apartamentos não tinham churrasqueira. Casualmente os apartamentos de Brasília também não tinham lareira. Por que será que não tinham lareira? Porque obviamente lá não faz o frio que faz aqui. E esse viés cultural é tão interessante porque nós que somos gaúchos, nós temos um tipo de carne que a gente gosta muito, que é a costela. Logo quando cheguei em Brasília, eu falei, bom, vou fazer um churrasco então. Vamos no açougue, no supermercado, comprar uma costela. Não tinha costela. Aí eu procurei daqui, falei com um amigo outro, ele falou, olha só, vá no Super Maia, parece que esse supermercado não existe mais, hoje em Brasília até fechou já, mas vá no Super Maia que lá você vai encontrar o açougueiro que ele é gaúcho, ele consegue um corte de costela para ti. Aí eu fui buscar a costela com acho que era Lourenço, se não falha a memória, o açougueiro, ele me deu a costela, nossa, eu fiquei muito feliz. Por que isso? Por que eu fui buscar a costela? Porque a alimentação, junto com o viés cultural, a alimentação também nos dá identidade. Ou seja, se eu sou gaúcho, eu tenho uma identidade que se espelha por meio, da minha relação gastronômica, dos alimentos que eu acabo ingerindo durante a minha vida. Então, parem para pensar. Eu precisava da costela para reafirmar minha identidade de gaúcho, porque eu estava fora do meu domicílio, eu estava morando em Brasília. Então, logo, eu gaúcho, eu preciso sim ter uma relação de proximidade, de identidade com a minha terra, porque isso faz parte também da minha cultura. Uma outra questão pela qual a gente se alimenta é por memórias. Olha que interessante. O que é uma memória? Memória é uma lembrança. E geralmente a gente associa lugares, a gente associa cheiros e a gente associa comidas à nossa memória. A nossa memória ela é recheada dessas lembranças gastronômicas. Eu lembro que eu adorava a comidinha de mãe, a comidinha da minha mãe. Era maravilhosa. Nossa, não tinha nem que pensar.
Comida da minha mãe era muito melhor. Ah, então comida de vó também é muito boa. E se a gente comer a comida da nossa mãe e da nossa avó, provavelmente a gente vai se lembrar de alguns eventos, de alguns episódios, de alguns momentos da nossa infância. Ou de alguns momentos que foram, que fizeram algum sentido para mim. Esse sentido pode ser um sentido positivo ou negativo. Eu posso ter lembranças boas ou más. Mas os alimentos também nos lembram algum tipo de evento que aconteceu. Ou seja, nós comemos, nós nos alimentamos também por memórias. Nós também nos alimentamos por uma questão de pertencimento. Quando eu falo pertencimento, o que vocês entendem disso? Pertencimento. O que vocês entendem quando eu falo pertencimento? O que é o pertencer? O que é o pertencimento? Quando eu digo que eu pertenço à tribo dos surfistas, automaticamente eu vou ter um estereótipo e cada um de nós vai ter uma representação social do que é uma tribo de surfistas. Assim como eu digo, se eu faço parte da tribo dos religiosos, dos evangélicos, automaticamente eu vou ter uma representação, uma identidade daquelas pessoas. Ou seja, eu pertenço a algum grupo, eu faço parte de algum grupo e esse grupo me dá identidade. Pois bem, nós também nos alimentamos e comemos por pertencimento. Olha só que interessante. Por que eu digo isso, pessoal? Porque vamos supor uma situação aqui. Eu vou para um boteco com os meus amigos fazer o meu happy hour na sexta-feira. Nós não temos a pandemia. A minha live não é sexta-feira, vai passar para quinta-feira quando a pandemia for embora. Mas nós vamos para o boteco. Beleza, tudo certo. Nossa, maravilhoso. Aí chegamos lá, as pessoas pedem uma cerveja, outros pedem isso, pedem aquilo, mas eu não bebo. Como é que eu me sinto? Provavelmente vai me sentir um peixe fora d'água. Ou eu começo a desenvolver um hábito de, pelo menos naquele grupo, com aquelas pessoas, eu vou experimentar algum tipo de bebida. Ou seja, nós comemos, nós bebemos também por querermos pertencer a algum tipo de grupo. Ou seja, a alimentação me diz também quem eu sou. A alimentação, ela tem uma relação grupal que não é apenas uma relação individual. O sentimento de pertence, o pertencimento, ele faz parte de algo que me traz coesão. Eu tenho uma identidade, eu participo de um grupo, eu sou alguém, eu tenho uma filiação social. E a partir dessa filiação social, nós também nos alimentamos. Pessoal, hoje é feijoada na casa do fulano, vamos todo mundo para lá. Ou seja, todos nós vamos comer feijoada. Então isso também vai dizer, aquela pessoa que é vegana, aquela pessoa que enfim, que não come ou que tem algum tipo de restrição alimentar, que precisa talvez de algum tipo de dietoterapia ou alguma coisa assim, essa pessoa, ela muitas vezes se sente isolada, ela não se sente pertencendo àquela galera, porque ela não comunga dos mesmos hábitos alimentares. Uma outra questão que é muito interessante da gente pensar é a questão de gênero. Por que eu falo isso, pessoal? Porque quase sempre, as mulheres são responsáveis pela comida. As mulheres são responsáveis pela cozinha. Ainda que hoje nós já tenhamos avanços nesse sentido, ainda que hoje as tarefas de casa estejam sendo divididas, falta muita coisa ainda para a gente chegar num nível, digamos assim, de uma paridade em que a relação de gênero não impacte nessa questão alimentar. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes se exigem das mulheres a cozinha que seja uma cozinha saudável. Agora, vamos parar para pensar. Vamos supor que uma mulher que trabalhe 8 horas por dia, que gaste 1 hora no trânsito até chegar em casa na sua locomoção, ela tem que chegar em casa e ela ainda tem que fazer uma comida saudável, por assim dizer. Ou seja, a responsabilidade é dela de ainda cozinhar para o marido, para os filhos, enfim. Então, essa questão de gênero, ela também impacta, porque
Porque muitas vezes a gente chega cansado do trabalho e eu vou fazer uma coisa bem rapidinha, que eu não quero me envolver mais. Ah, e além disso ainda tem que fazer uma outra jornada, que é dar atenção para os filhos, fazer os temas de casa e tudo mais. Então, essa questão de gênero, ela impacta significativamente também nos nossos hábitos alimentares. Por que comemos o que comemos? Uma outra questão, agora de cunho mais social, por assim dizer, é o seguinte, fazer uma retrospectiva histórica um pouquinho. O homem começa, a partir da Revolução Industrial, o homem começa a ter novos hábitos alimentares. Por quê? Porque o trabalho entra definitivamente na relação cotidiana de cada um de nós, da nossa sociedade. A partir desse hábito, a partir dessa nova inserção do trabalho como meio de força, como meio de produção, o que acontece? Também surgem o quê? Aqueles alimentos que têm que ser mais rápidos. Por quê? Porque o homem precisa trabalhar, o ser humano precisa trabalhar, as mulheres precisam trabalhar, logo a questão do alimento ela começa a ser produzida e os alimentos tidos como processados começam a ganhar força. Por que os alimentos processados começam a ganhar força? Porque eles têm um nível de conservantes muito maiores, eles conseguem ter uma duração muito maior e obviamente que eles não são naturais. E a partir daí é que a gente começa todo um processo de industrialização da comida e a gente começa a cada vez se afastar mais dessa relação, eu não diria artesanal da comida, mas a gente começa a se aproximar dos que a gente hoje chama dos fast foods, né? E aí é muito legal da gente parar para pensar que também tem um viés aí capitalista nessa relação, porque nós temos que cada vez produzir mais e mais e mais, e como é que a gente se alimenta? Ou vocês nunca ouviram, ou vocês mesmos nunca passaram do tipo, nossa, eu fui almoçar, hoje eram 4 horas da tarde. Quem nunca teve isso aí? Nossa, não tive tempo nem para sentar hoje no trabalho. Nossa, recebi uma demanda de última hora, a gente não planejou bem a atividade, caramba, fiz quase um jejum intermitente aqui, passei 18 horas sem comer. Então é bom que a gente pare para pensar que todas essas dimensões que elas estão envolvidas nas questões alimentares, elas têm um viés social, um viés cultural, um viés de pertencimento, um viés da nossa memória, um viés emocional. E a partir de agora eu vou trazer um estudo de caso muito interessante que eu fiz com Mary Jane, que era o seguinte. Para quem está chegando agora, Mary Jane é o nome fictício que eu dou para todos os estudos de casos que eu fiz, até para que eu não revele, nem digo João, Maria, Pedro e tal, para preservar a identidade das pessoas, que eu sou psicólogo, sou pesquisador, eu tenho que ter todo esse cuidado, esse código de ética que rege a minha profissão, que eu não posso falar o nome de nenhum. E ainda que essas pessoas tenham escolhido outros nomes, né, para constarem no livro, ou no artigo, enfim, na publicação que eu fiz, eu vou chamá-los aqui de Mary Jane quando for mulher e John Wayne quando for homem, tá bom? Bom, vamos lá. Esse de caso é muito interessante. Mary Jane chega para mim com sobrepeso, estava obesa, acho que ela tinha 24% de gordura corporal, estava muito acima do peso e tudo mais. E ela chega para mim e diz, olha, eu quero uma terapia breve, quero uma terapia rápida, eu quero me ver livre desse peso e tudo mais e tal. Eu falei, olha, vamos entender então, né? O que de fato está te alimentando? Vamos lá. E a gente começou a desenvolver a terapia. Conforme a terapia vai caminhando, as pessoas vão abrindo seus arquivos pessoais e a gente vai entendendo como que a Mary Jane chegou naquele corpo dela que estava com sobrepeso. Como foi que Mary Jane estruturou a sua vida afetiva, a sua vida emocional, para que ela tivesse o peso que ela tinha naquele momento. Pois bem, Mary Jane foi abandonada pelo marido, pelo noivo, há uma semana antes do casamento. Já estava tudo feito.
o buffet contratado, igreja, padre, convites, tudo na rua, tudo beleza, ela é casada, linda, maravilhosa, e ela foi trocada pela melhor amiga. Desculpa, mas não quero ter amigos nem melhores amigas desse jeito não, tá bom? Por favor, sejam meus inimigos, não sejam meus amigos. Eu não quero amigo desse tipo aí, dessa vertente, por favor, não quero. Ela foi trocada pela melhor amiga. A melhor amiga fugiu com o noivo dela, foram para uma outra cidade e tudo mais, e ela ficou sem casar, enfim, ficou se sentindo abandonada, se sentindo muito mal com tudo aquilo que está fazendo. Ela tinha uma vergonha muito grande de andar na rua, enfim, desenvolveu algum tipo de fobia, e a partir daí a gente começou, enfim, a trabalhar tudo isso. Aí, certa vez, ela estava muito em dúvida se ela ia numa festa fantasia ou não. Eu falei, olha, mas o que te impede de ir nessa festa fantasia? Ah, eu não sei qual é a fantasia que eu vou usar e tal, não sei o que e tal, não sei como é que eu vou fazer e tal. Eu falei, olha, enfim, vá com uma fantasia confortável, vá com uma fantasia que você se sinta bem, enfim, né? Vá aproveitar. E ela foi à festa fantasia e aí ela enviou algumas fotos da fantasia dela. É muito interessante porque a fantasia dela era o seguinte: ela foi de palhaço, o palhaço que ela chamou de palhaço remendão, que a roupa dela era toda remendada, e o palhaço remendão da Mary Jane, ele tinha um bambolê em volta do corpo, que o bambolê tinha 2 metros de diâmetro. Ou seja, ninguém chegava perto de Mary Jane. E ela dizendo que ia na festa, porque ela já estava bem, que ela queria arrumar um outro namorado, que ela já estava tranquila em relação a isso. E ela me bota um arco, um bambolê de 2 metros de diâmetro. Ou seja, ela não queria ninguém perto dela. E aí a gente tem que começar a entender quais eram as razões afetivas e emocionais para que Mary Jane comesse. Primeiro, a gordura, ela é um isolante. A gordura é uma reserva de energia que todos nós temos. A gordura, ela funciona como um isolante térmico. Ela isola, faz uma parede, faz uma barreira que muitas vezes mantém mais aquecido. Essa gordura, na terapia que nós começamos a desenvolver com a Mary Jane, a gordura era um isolante, era uma forma que ela tinha de afastar as pessoas. Ela estava gordinha porque ela não queria mais relacionamentos. O sobrepeso dela afastava as pessoas, porque a forma como ela configurou essa relação da perda, do abandono, da rejeição do noivo, fez com que ela começasse a comer mais e fez com que ela ficasse cada vez mais distante das pessoas. Ela não queria relacionamentos. E aquele arco de 2 metros em volta dela era justamente uma expressão simbólica e concreta do afastamento que ela queria e que ela não imaginava ser o que fosse. Ou seja, o inconsciente dela estava colocando algumas barreiras para que ela não se relacionasse. Por quê? Porque ela não queria sofrer de novo. A comida para Mary Jane era uma forma de distanciamento social, era uma forma dela não ter nenhum tipo de libido, era uma forma que ela tinha de não chamar a atenção de ninguém. O sobrepeso da Mary Jane tinha uma questão dela não só não querer mais se relacionar, mas como ela tinha que ficar feia para afastar as pessoas. Então, vejam bem como essa questão da alimentação, ela transversaliza por várias dimensões da minha vida. Com isso, com essa questão do sobrepeso, olha como Mary Jane elabora isso.
Se ela comesse e ficasse gordinha, ela podia usar roupas desleixadas, ela podia usar qualquer tipo de roupa, ela não estava nem aí para a aparência dela. Com essa questão de ela ficar com sobrepeso, ela era quase que invisível do ponto de vista estético, ainda que ela tivesse muito grande, mas do ponto de vista da libido de alguém se interessar por ela, ela era completamente invisível aos homens. Com essa questão do sobrepeso, uma questão afetiva, emocional dela, ela tinha uma outra relação que ela estabelecia, que era o quê? Ela tinha o prazer comendo. Pessoal, e aqui vai uma reflexão. Muitas vezes a gente transfere para a comida prazeres que não estamos tendo ao longo da nossa vida. Muitas vezes a comida, o prazer, ele é justamente a possibilidade que eu tenho de obter prazer sem ninguém, sem não estar em nenhuma relação, apenas eu comigo mesmo e com a comida. O chocolate passa a ser o melhor amigo da gente. Não é mais o cão, agora é o chocolate. O chocolate passa a ser um grande amigo meu, porque ele me dá prazer. E o prazer que eu tenho é comprá-lo e comê-lo. Eu não preciso me relacionar com mais nada. Então vejam como muitas vezes o alimento ele tem uma dimensão emocional afetiva que vai muito além apenas de nutrientes. Ou seja, Mary Jane se alimentava por todos esses fatores. E tinha mais um detalhe muito interessante. Mary Jane estava fazendo academia 5 vezes por semana com um personal. Aí o personal me liga e me diz, doutor, eu não estou entendendo o que está acontecendo, porque assim, eu não sei mais o que eu faço com ela. E eu falei, não, calma, deixa, me dá um tempo, deixa eu trabalhar um pouquinho com ela. Quando Mary Jane começou a perceber a relação de autossabotagem dela com o corpo, a relação excessiva dela com os alimentos, quando ela começou a encarar o medo de se relacionar novamente e criou coragem para se alimentar bem, não deu 4 meses, ela volta ao peso ideal, ao peso que era o peso dela. E aí, pessoal, fica a pergunta para vocês. Qual é ou quais são os buracos afetivos que cada um de nós tenta tapar com o viés alimentar? Vou repetir. Quais são os buracos afetivos que cada um de nós tenta encobrir a partir da nossa alimentação? Quais são? Que buracos afetivos são esses que eu tento tapar? Como é isso? Pessoal, já falei demais, já falei 35 minutos. Parem para pensar. Até que ponto eu não estou compensando uma relação alimentar com um medo de enfrentar algumas relações sombrias da minha personalidade? Até que ponto o alimento ele não serve de uma bengala para que eu consiga me relacionar com o mundo? Por que mesmo que eu não mereço o teu corpo que eu quero? Por quê? Se eu não tenho nenhum problema endócrino, se eu não tenho nenhum problema metabólico, se eu não tenho nenhum problema, enfim, de ordem bioquímica, fisiológica, neurológica, por que eu não posso ter o corpo que eu quero? Ah, mas eu tenho que ter o corpo da modelo. Não, pessoal, esses corpos são outros corpos. Essas pessoas vivem disso, a vida delas é isso.
Eu estou falando por que eu não posso ter um corpo saudável? Por que eu não posso? Por que eu não posso me dar o prazer de ter um corpo que eu quero? Por que eu não me permito, ao invés de me auto-sabotar, por que eu não me permito uma nova relação com a alimentação? Enfim, são questões para a gente continuar pensando, para a gente refletir sobre elas, para a gente pensar o que de fato eu estou fazendo com a minha alimentação, por que mesmo que eu me alimento? Eu me alimento por qual desses vieses aí que a gente pontuou aqui? Pelo viés cultural, afetivo, de pertencimento, social, de gênero, todos eles. Enfim, acho que vale muito a pena a gente pensar essas relações, ok? Vamos para as perguntas. Perguntas. Para tentar resolver os problemas de autoestima, se criam mais problemas. Nossa, olha só que interessante essa reflexão aqui da Cibele. Pois é, Cibele, a gente cria realmente mais problemas. Por quê? Porque o conceito de autoestima, ele tem um viés social muito grande, né? Ou seja, parece que pessoas que têm um corpo bonito têm autoestima, ou têm autoestima elevada, ou pessoas que têm grana não tem problema, têm autoestima elevada, ou pessoas que comem só verduras têm autoestima elevada. Enfim, é legal da gente poder entender que essa questão de os problemas de autoestima, eles não são só vinculados meramente às questões estéticas, né? A autoestima tem a ver com um sentimento de espírito. Como é que eu me sinto? Como é que o meu espírito se sente frente a algumas relações? Porque muitas vezes eu posso ter uma desilusão amorosa e isso provoca em mim uma relação de autoestima absurda. Porque, caramba, olha só, eu estava com aquele cara não fazia nada por mim, passava o final de semana inteiro tomando cerveja na frente da televisão, com controle remoto. Quer saber? Olha, ainda bem que eu não estou mais com ele. Aliás, a minha autoestima vai subir, vai para o espaço, porque quem perdeu foi ele. Eu tenho que me valorizar. Então é legal que a gente pare para pensar que essa questão da autoestima, ela pode acontecer tanto numa perda como num ganho. De novo, é muito mais a forma como cada um de nós elabora essa questão da autoestima do que propriamente alguns agentes externos que a gente pode achar que vão impactar. Vamos ver outra pergunta da Fernanda. Autoestima tem a ver com a aceitação? Olha só que interessante. Fernanda, eu acho que tem tudo a ver com a aceitação. Por quê? Bom, primeiro, pessoal, o conceito de autoestima, ele fala de uma questão de eu me sentir bem, né? Ou seja, pessoas com autoestima elevada conseguem enfrentar desafios. Pessoas com autoestima elevada são corajosas. Pessoas com autoestima elevada têm ganhos nas suas relações. Parece que não se abalam com nada. Pessoa com autoestima elevada, a vida deu uma rasteira, ela se levanta e vai de novo, né? Enfim, tem a ver sim com isso. Mas a autoestima também tem a ver com o processo de aceitação. Quando eu de fato me aceito como eu sou, de fato, quando eu aceito quais são as minhas potencialidades, as minhas virtudes, os meus defeitos, quando eu sei de mim, é muito mais fácil de eu me olhar no espelho e me achar bonito, me achar saudável. Ou ainda, eu posso me olhar no espelho e achar feio e saber que aquela minha estima, ela não é para sempre, ela não é eterna, ela é passageira. E aí eu posso reconstruir uma outra estima para que eu possa me sentir melhor. Agora, isso passa necessariamente por uma questão de aceitação. E como é que eu faço para aceitar algumas coisas? Permitam-se. Pessoal, se eu não me permitir, se eu não me autorizar a fazer algumas coisas, se eu precisar do outro para me alimentar,
Se é o outro quem alimenta a minha identidade, a minha personalidade, quem eu sou, se é o outro que me nutre exclusivamente da sua emocionalidade, pessoal, eu virei refém, eu virei uma marionete na mão da outra pessoa. Eu tenho que buscar o meu alimento. E como é que a gente se alimenta? De várias formas, pessoal. De várias formas. Posso me alimentar vendo um filme, lendo um livro, batendo papo com alguém. Isso pode me dar uma autoestima ferrada. Pode dar uma autoestima muito boa eu participar de um grupo em que eu tenho identidade, em que eu seja alguém. Pode me dar uma autoestima eu limpar o meu quarto, arrumar a minha janela. Nossa, posso fazer de novo. Aí é uma questão que cada um de nós vai buscar a sua relação a partir da sua subjetividade, a partir daquilo que eu elaboro como algo que vai fazer com que eu me permita, com que eu me autorize a ser alguém que eu quero ser. A questão é que muitas vezes a gente quer satisfazer, a gente quer alimentar a necessidade do outro e não alimentamos as nossas necessidades afetivas. E aí, pessoal, não tem como, porque o outro é um outro universo e eu não tenho como acessar a partir da minha lente. Eu só vou conseguir acessar o universo do outro do referencial do outro. Bom, e o outro eu nunca sei, porque o outro pode mudar de necessidades, assim como eu vou mudando de necessidades a todo momento, não é? Mas também pode acontecer o contrário. Em situações de perda, eu perco a vontade de comer e até emagreço. Sim, exatamente, João. Isso acontece com muita frequência. Por quê? Porque muitas vezes quando eu tenho algum tipo de perda, eu posso entrar num mecanismo ou numa dinâmica de tristeza, de melancolia. E muitas vezes pode até evoluir por uma depressão. Mas esse sentimento de perda, ele pode gerar em mim uma falta de gosto pela vida. Ou seja, aquilo que me alimentava não me alimenta mais. Vocês lembram que na semana passada nós fizemos as lives sobre os vazios, né? Então, assim, é interessante que a gente pare para pensar que muitas vezes, quando eu tenho algum tipo de perda, também se estabelece um vazio. E eu também não consigo mais me alimentar. Por quê? Porque muitas vezes a gente se alimenta do outro. O outro é quem vai nos dar os nossos nutrientes emocionais. É o outro quem vai dizer como que as coisas vão ser. E quando esse outro vai embora, fica o vazio. E aí eu tenho que me alimentar, sabe do quê? Dos meus recursos. E essa perda pode significar, sim, uma falta até de libido, uma falta de tesão pela vida, mas ela também pode ser uma virada de chave. Eu posso também, a partir de uma perda, ressignificar, reelaborar e me permitir questões que até ontem eu não me permitia. Por quê? Porque eu estava alimentando o outro e não estava me alimentando. Essa relação da alimentação, ela tem um caráter simbólico, ela tem um caráter emocional, e enquanto eu não entender que essa relação, uma relação saudável, ela se retroalimenta. Uma relação desigual, desnivelada, ela é uma via de mão única, ela só alimenta uma das partes. E eu não consigo alimentar mais a minha parte da relação. Ou seja, eu não consigo mais me ver nutrindo a minha vida com aquilo que é meu. O que tem acontecido muito, pessoal, na pandemia? O que tem acontecido muito? A pandemia ela veio revelar alguns hábitos. A pandemia veio descortinar algumas relações que nós tínhamos. E uma delas é essa questão da alimentação. Por quê? Porque todos os prazeres que eu tinha sociais, eles não existem mais. Olha que interessante isso. Eu tinha vários prazeres. Eu tinha prazer de sair. Hoje, happy hour, sexta-feira, eu estava na rua, eu estava no boteco, eu estava no cinema, eu estava no shopping, eu estava fazendo qualquer coisa. Mas agora eu não tenho mais esses prazeres sociais. A minha alma, o meu espírito, as minhas emoções não se alimentam mais dessas questões externas, dessas questões de lazer que eu buscava fora. E agora como é que eu vou fazer? Agora eu tenho que buscar dentro. O meu círculo de amizades, o meu círculo social é extremamente restrito a partir de agora. E como é que eu vou lidar com essa pandemia
se eu não tenho mais o alimento da alma? O que muitas pessoas têm feito na pandemia? Muitas pessoas têm comido e têm engordado na pandemia. Assim como muitas pessoas têm emagrecido na pandemia. De novo, pessoal, não é a pandemia que vai ser geradora de alguma coisa, não. É a forma como eu elaboro a pandemia e a forma como eu, Hélio, eu, João, eu, Pedro, eu, Maria, os contrastes que eu vou dar nessa relação é que vão fazer a diferença na minha vida. Por quê? Porque se eu não consigo mais me alimentar de algo que era proveniente sempre do externo, essa relação, essa dinâmica relacional, ela acaba se perdendo. Por que ela se perde? Porque se eu depender exclusivamente do externo para conviver, para me alimentar, alguma coisa está desnivelada nesse jogo da relação. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Há um tempo atrás eu atendi um casal, que era um casal super divertido, super pra cima, não sei o que, lindo, maravilhoso. Quando veio a pandemia, o que aconteceu? O casal entra em crise. Como assim? O casal entra em crise? Entrou em crise. E um dos fatores pelos quais eles entraram em crise é que eles eram um casal que viviam, pessoal, eles viviam fora de casa. Eles toda hora estavam saindo para jantar, para almoçar, tinha uma cultura de boteco maravilhosa, sabiam todos os botecos de Brasília, sabiam todos os botecos da Sul, Asa Norte, sabiam tudo. E a partir da pandemia, quando os botecos, os restaurantes fecham, o que eles tiveram que lidar? Eles tiveram que começar a produzir a sua própria alimentação. E a partir daí a relação começa a entrar num nível de enfrentamento da verdade. E qual que era a verdade? A verdade é que essa relação se alimentava muito de questões externas, muito de amigos, só que eles mesmos não tinham uma relação que se retroalimentasse. A relação deles era invariavelmente para fora. A relação deles era invariavelmente com os amigos. O que toda essa externalidade queria dizer? Queria dizer que, em alguma medida, eles não só estavam fugindo, mas eles não queriam se relacionar consigo. Não sei nem se existe essa palavra. Cada um consigo e cada um deles com o parceiro. Então, é legal que a gente atente para que essas relações, elas sempre nos dizem algo mais. Ou seja, essas questões afetivas, emocionais, elas nos alimentam num nível tão sensível, tão maior que os alimentos, porque não é à toa, pessoal, que o melhor dia da semana é a sexta-feira à noite, isso é happy hour. E por que se chama happy hour mesmo? Por quê? É porque nesse momento que eu vou me alimentar, eu vou alimentar dos meus amigos, a gente vai para o boteco, a gente vai comer frango a passarinho, vamos tomar cerveja, nossa, vai ficar maravilhoso. Imagina vocês não terem mais esse espaço social da alimentação. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que a gente se reúne para comer não é pela comida meramente. A gente se reúne por várias outras questões. E uma delas é o quê? Eu poder ter momentos de prazer que durante a minha vida eu não tenho. Por que a preferência pelo comer ansioso ao invés de outra compulsão, como bebida, por exemplo? Realmente, Eva, essa tua pergunta, ela tem um cunho muito pessoal, muito particular de cada um de nós. Porque tem pessoas que preferem a comida, por quê? Porque a comida, ela te dá uma relação de socialização, eu diria que é diferente da bebida. Por quê? Porque quando eu como, eu tenho a tendência a ficar mais tempo degustando um prato.
sendo que a bebida ela tem um efeito mais rápido e a bebida ela tende a ser um pouco mais passageira, por assim dizer, o prazer que a gente tem, né? Tem um estudo que agora eu esqueci, depois que eu posso tentar buscar para passar para vocês. É um estudo que fala justamente disso, a diferença do prazer, quais são as áreas cerebrais que são ativadas pelo prazer de comer e pelo prazer de beber. Ainda que ele esteja no campo do recompensatório, existe toda uma emocionalidade que fala sobre isso e nos faz algumas distinções em relação a essa relação do comer e do beber. E tem pessoas também que preferem muito mais a bebida. Ou seja, tem pessoas que preferem um prazer mais rápido. E as bebidas, as drogas nos dão esse prazer muito rápido, não é? Ou seja, eu vou comer um prato, eu vou degustar um prato, eu vou fazer. Já a bebida, não. Eu, por exemplo, um vinho e eu já estou quase falando javanês aqui com vocês. Você acha que quando buscamos, Ana Beatriz, você acha que quando buscamos a reeducação alimentar, isso reflete também de uma busca do alimento interno mais saudável? Com certeza, Ana, não tenho dúvidas. Por que isso? Porque tudo aquilo que toda a minha busca perdão, pessoal, toda a minha busca por uma reeducação, ela está buscando o quê? Novos sentidos. Eu estou buscando, em alguma medida, ressignificar alguma coisa da minha vida. Ou seja, quando eu faço uma reeducação alimentar, eu busco sim buscar não só uma alimentação mais saudável, mas eu tenho que buscar hábitos mais saudáveis. Eu tenho que buscar uma estrutura de vida que seja mais compatível com aquilo que eu quero para as minhas novas relações. E eu falo relações eu comigo, eu com o mundo, eu com os outros. Por que isso? Porque quando a gente busca uma reeducação alimentar, a gente está buscando esse alimento que ele é cultural, que ele é social, que ele é de pertencimento, que ele é de memória. Ou seja, eu estou buscando reeducar algo em mim e não só apenas na minha alimentação. Ou seja, eu vejo esse processo de uma forma integrada, de uma forma holística, de uma forma inteira. O que acha da pessoa que come na alegria e na tristeza? Nossa, essa pessoa deve ser feliz, né, Ana? Essa pessoa deve ser muito feliz, porque para ela não tem tempo ruim. Ela vai comer de todas as formas, ela vai comer de todos os jeitos, ela vai comer... Então, assim, por que isso? Porque, é claro, não é a minha praia, não é a minha expertise aqui, eu sou psicólogo, mas existem alguns quimioreceptores que eles são inibidos quando a pessoa come. Então, muitas vezes, independente do estado anímico dessa pessoa, ela pode sim comer tanto na tristeza, tanto na alegria, tanto na dor e tal. Ou seja, tudo é motivo para a pessoa comer. Ou seja, tudo é motivo para a pessoa tentar compensar alguma coisa que ela está vivendo. E o que são os mecanismos compensatórios? Talvez eu tenha falado aqui, mas não tenha explicado. Pessoal, o mecanismo compensatório, ele é invariavelmente uma tentativa minha de tentar tapar um buraco afetivo por meio de algum conteúdo psíquico que vai tentar equilibrar a balança da minha personalidade. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a gente vê muito isso hoje, na época que eu trabalhava com crianças, isso era mais notório. O que acontecia? Os pais trabalhavam de manhã, de tarde, de noite, fazendo faculdade, fazendo milhões de coisas, não tinham tempo para nada, e uma correria só. Aí chegava o aniversário do filho, o que eles davam? Eles davam uma motoca motorizada, hiper blaster mega para a criança. A criança não sabia nem engatinhar quase, mas estava ganhando a melhor motoca do mundo. O que é isso? A ausência dos pais tentando ser compensada por um presente hiper laper mega bom. Isso é um mecanismo de compensação. Como é que isso acontece nas nossas relações afetivas? Como é que isso acontece na pandemia? Como é que isso acontece nos nossos relacionamentos? Muitas vezes eu não estou tendo os prazeres que eu queria da relação. O que eu faço a partir de então? Eu simplesmente tento compensar uma falta de prazer com um prazer alimentar.
Eu tento muitas vezes encobrir algumas questões minhas de falta de coragem quando eu bebo. Geralmente, quando nós bebemos, nós somos quase imbatíveis, né? Nós viramos Super-Homem, Mulher Maravilha, Batman, enfim, nós somos seres quase alados, nós somos quase deuses, eu diria. Por que isso? Porque tudo aquilo, todas aquelas ausências do meu dia, quando eu bebo, eu compenso com uma super coragem, eu sou super amigo de todo mundo, eu sou... Por que isso acontece? Mecanismo compensatório. Eu tento compensar uma falta com um excesso, para tentar equilibrar essa balança da relação. E o que é melhor? Boa companhia ou comida má? Ou comida boa ou má companhia? Ou assim? Olha, João, na verdade, uma boa ou uma má companhia vai depender muito do nosso estado de espírito. Né? Por que eu digo isso? Porque nós também podemos ser más companhias para alguém. E alguém também pode ser má companhia para nós. A questão é que, ao invés de colocar ou comida boa, ou comida má, ou boa companhia, ou companhia má, eu diria que eu posso ter uma boa companhia e uma comida boa. Quem sabe a gente troca o ou pelo e. Que tal? Pode ser uma boa dica, uma boa opção, para que a gente não fique no ou isso ou aquilo. Se eu acrescentar o e, eu posso ter um aditivo ao invés de uma exclusão, que é o ou. Ok? Pessoal, estamos chegando ao fim da nossa live. Eu vi que tem gente que está chegando agora, uma pena, vi que teve gente que entrou depois também. Essa live vai ficar no nosso IGTV. Lembrem, pessoal, de alimentar a alma, alimentar o espírito. Lembrem que a pandemia veio também para que a gente possa, quem sabe, alimentar outros dotes culinários da gente. Quem sabe a gente possa aprender a fazer outro tipo de comida. Quem sabe a gente possa botar carinho. Quem sabe a gente possa botar mais amor na comida. Quem sabe a gente possa nos alimentar de boas relações, de coisas boas. E se a gente também se alimentar de alguma coisa ruim, que a gente saiba fazer filtros nas relações, né? As relações são grandes filtros que eu tenho que fazer. Eu não preciso necessariamente ficar numa relação que não me alimenta. Não preciso ficar numa relação em que ela apenas me suga, ela retira de mim nutrientes e eu não consigo ter nada de volta. Então, parem para pensar, vejam quais são as relações gastronômicas afetivas que vocês estão se colocando. Parem para pensar. Uma relação boa é uma relação que ela se retroalimenta a todo momento. Uma relação boa, pessoal, é uma relação que a gente pode ter uma via de mão dupla, que eu dou e eu recebo. Eu dou e eu recebo. Então, acho que vale a pena a gente pensar nessas relações. Ok? Agradeço muito a presença de cada um de vocês. Essa live vai ficar no GTV para quem quiser. Depois, quem quiser... Ana, que bom que tu gostou da live. Bom, obrigado, querida. Quem quiser, pessoal, me chamar no direct, fazer uma pergunta que eu não tenha respondido, por favor, sintam-se à vontade. Adoro receber feedbacks positivos ou negativos. A gente está aqui para trocar figurinhas. Pena que muitas vezes eu só vou vendo vocês subindo a telinha ali, dando um joinha, falando alguma coisa. Queria responder a todos, mas enfim. Se vocês quiserem qualquer algo mais, me chamem no direct. Vocês têm meu direct, só acionem lá, perguntem para mim. Respondo tudo, na medida do possível, é claro, mas enfim, estou aberto para que a gente continue esse papo. E lembre, pessoal, a pergunta que eu fiz no início, por que comemos o que comemos, ela é só uma reflexão. A gente deve continuar pensando, a gente deve continuar... E o legal, pessoal, da live é que ela não acaba aqui. Que vocês continuem refletindo sobre as coisas que a gente conversou aqui. Anotem, tenham um diário, anotem, puxa, essa live, pensei isso, anotem, pessoal. Criem um hábito de anotar o que vocês estão sentindo, o que vocês estão pensando, tá bom? Fica aqui a dica, um beijão para vocês, boa noite,
Sexta-feira que vem tem uma outra live. Me deem sugestões. Quero saber qual vai ser o nosso próximo tema. Tá bom? Se cuidem aí, pessoal. Um beijo. Bom final de semana. Tchau, tchau.